gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos à nossa segunda aula do evento Escola Anti-Bullying. Quero fazer uma pergunta para vocês. Conseguiram dormir depois daquela aula? Eu recebi um monte de mensagens, pessoas me agradecendo, mas uma das coisas que fica mais latente, assim, é esse impacto da primeira aula. Mas respirem fundo, porque hoje eu tenho boas notícias para você. Tudo aquilo que vocês viram na aula de ontem, hoje eu trago um alento. Então vamos lá, gente. Quem está chegando aqui agora, eu sou Francine Marciano, sou advogada, especialista no combate ao bullying e eu ensino gestores educacionais a evitarem condenações judiciais em casos de bullying. Como eu disse, recebi muitas informações, muitas notícias, muitas mensagens carinhosas e eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Vamos ver os comentários da galera sobre a aula de ontem. A Rivânia disse: Nossa, que aula maravilhosa! A Olga, parabéns, suas informações foram muito importantes. Zeneide, as consequências podem existir se formos omissos. Perfeito, Zeneide. A omissão que traz todas aquelas consequências que nós vimos ontem para aqui. E vocês que estão aqui não serão omissos, vocês são comprometidos. Aliás, quem está aqui, escreve no chat, hashtag eu me comprometo, para eu ter certeza que vocês voltaram, porque nós firmamos um compromisso ontem. A Raquel disse as consequências gravíssimas que a falta de ações ocasiona. E hoje nós iremos entender a fórmula prática para proteger a sua escola contra o bullying. Antes eu quero fazer um resumo do que nós vimos na aula de ontem. Na aula passada nós entendemos o que é bullying, falei com vocês sobre todos os tipos de bullying, os 8 tipos de bullying trazidos pela Lei 13.185 de 2015. Nós entendemos o que a Constituição Federal de 88 traz de responsabilidade das escolas com relação ao bullying, o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre o bullying. Nós entramos detalhadamente aqui na Lei 13.185 de 2015, que é a lei que trouxe o Programa de Combate à Intimidação Sistemática e também trouxe a obrigatoriedade da escola de atuar nos 3 pilares de educação, prevenção e intervenção. Trouxe a Lei 14.811 de 2024, aquela lei, lembra que eu falei ontem, que gerou um efeito colateral, que é o aumento de propositura de ações contra as escolas. Essa lei também criminaliza bullying e cyberbullying. Falei dos impactos do bullying, casos reais de escolas que foram condenadas por bullying. Mas preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. A partir de agora, para que vocês não caiam nas ciladas que nós vimos ontem, a partir de agora, lembrando que a Zeneide disse, para que vocês não sejam omissos, pare de repetir frases como: na minha escola não tem bullying. Por que parar de repetir? Primeiro, para que vocês não caiam naquele perfil das escolas. Lembra que eu falei? O perfil da escola Mona Lisa, que finge que o bullying não existe, Chapolin Colorado, ou mesmo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. São os perfis de escolas que simplesmente repetem frases como essa. E por que parar de dizer: na minha escola não tem bullying? Porque quando eu nego o bullying, eu digo para o meu cérebro que está tudo bem, que eu não preciso me preocupar com nada. Isso faz com que eu deixe de enxergar fatores muito essenciais para atuar na prevenção, os primeiros sinais. Por exemplo, aquelas piadinhas entre os meninos, o aluno neurodivergente que nunca é convidado para as festinhas, que sempre é deixado de canto, aquela aluna que fica isolada no intervalo. Esses são os pequenos sinais do bullying na sua escola. E como eu disse ontem para vocês, ninguém tropeça em montanhas, nós tropeçamos nos detalhes. E para que vocês... A aula de hoje é exatamente para mostrar isso. Vamos enxergar
os detalhes cruciais que vão virar o jogo no combate ao bullying. Dizer que não existe bullying na escola é como dizer que não existe conflitos onde existe convivência, onde nós temos convivência. A gente sabe que o bullying existe. O bullying nasce das relações e o que define se ele irá escalar para situações piores vai depender da sua ação. Não fazer nada ou intervir de forma errada pode acelerar os resultados negativos que nós vimos ontem. Intervir, a contrário senso, intervir de forma adequada, diminui os efeitos e as dores dessa convivência e impede a escalada do bullying para consequências mais graves, tanto para os alunos quanto para as escolas. Gravem essa frase. É preciso nomear violências. Por que é preciso nomear violências? Eu tenho esse mantra aqui. Quem é minha aluna, quem é meu aluno já sabe. Se eu nomeio uma violência, eu compreendo. Se eu compreendo, eu sinto. E se eu sinto, eu ajo. Vou repetir. Se eu nomeio, eu compreendo. Se eu compreendo, eu sinto. E se eu sinto, eu ajo. E eu quero fazer um convite para vocês. A partir desse raciocínio, a partir dessa premissa. Amanhã, quando vocês chegarem na sua escola, tire uns 20 minutinhos para fazer um exercício. Esse exercício que eu vou propor para vocês. Respire fundo, se tiver o tempo de, não deu para fazer amanhã, não tem problema, mas faça num momento em que você, um momento de ancoragem, um momento que você possa estar consciente. Esvazie sua mente, respire, faça um momento de introspecção, coloque uma música calma, se der, se não der, tá tudo bem, mas respire, se ancore naquele momento presente, vá até a área de convívio da escola, pode ser no intervalo, pode ser alguma sala de aula específica, e analise. O meu convite é para que vocês analisem como um observador atento. Os alunos brincando, a fila do lanche na cantina, a interação entre os alunos, um professor dando aula, a forma como os grupos de alunos estão dispostos na sala de aula. O meu convite é apenas para que vocês observem e tentem perceber nessas sutilezas cotidianas situações onde o bullying pode aparecer, onde o DRI, use aquele DRI, que é aquela fórmula, aquele mecanismo de identificação do bullying que eu ensinei ontem. Desequilíbrio de poder, repetição das ações e intencionalidade. E anote livremente, assim, tudo que você enxergar, todas as suas primeiras percepções. Enxergar, estar atento a esses detalhes é o primeiro passo para a mudança. E por que esse convite para vocês? Por que eu propus esse exercício de enxergar? Porque com a correria do dia a dia, nós acabamos nos acostumando com as coisas corriqueiras, daquelas. Sabe, aquela, normal, bateu, xingou, falou, a coisa de criança, a ponto de não enxergar mais, a ponto de entrar numa zona cinzenta, as microviolências cotidianas. E eu separei até aqui para vocês um texto da Marina Colasanti, peguei um trecho dele, como diz um trecho é uma crônica da Marina Colasanti chamada Eu Sei, mas não devia. E eu vou ler para vocês. Vou compartilhar aqui. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e fica satisfeito porque sempre tem sono atrasado. A gente se acostuma
para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti. Esse é um convite para que a gente não se acostume com violências. Eu vou mandar esse texto completo no resumo do nosso evento. Ao final do nosso evento, vocês receberão um resumo dos 3 dias e eu vou mandar esse texto também. E o meu convite desse evento é que vocês saiam, transcendam o senso comum, saiam daquele lugar de mesmice, de acreditar que tudo é assim mesmo, que não tem jeito, que o governo não ajuda, que é culpa da família, é culpa do diretor. Não, o meu convite é a ideia de que nós podemos mudar. E a escola que se acostuma ao bullying, ao silêncio, à negação, às justificativas, acaba ensinando, porque nós somos professores, nós somos educadores com cada ato ou cada omissão. Mas quando nos acostumamos ao bullying, ensinamos sem perceber que é possível sobreviver diante do sofrimento alheio. E às vezes a escola não ignora o bullying por maldade, mas por cansaço. Eu entendo, eu sei o quanto é difícil o dia a dia de vocês. O problema é que a anestesia emocional diante da dor dos alunos transforma o sofrimento em rotina e a rotina em omissão. E para mudar isso, que vocês estão aqui. Esse é o meu convite. Nos questionários que vocês responderam, eu percebi algo muito importante. Muitos de vocês já saíram dessa inércia, muitos de vocês transcenderam. Vocês sabem instintivamente que é necessário agir. E eu percebi que estão colocando em prática ações reais de combate ao bullying. Vi lá no questionário, eu tenho até ele aberto aqui comigo. E o simples fato de vocês estarem aqui, de vocês terem feito a inscrição para participar do evento Escola Anti-Bullying já demonstra esse compromisso verdadeiro com a causa. Você escolheu não se omitir. E isso já te coloca num caminho muito diferente da maioria dos educadores e gestores que ainda nem perceberam as consequências das omissões. E diante do que vocês responderam ontem, eu tenho 3 perguntas para fazer. Está sendo fácil implementar essas ações? Compartilhe aqui no chat. É fácil implementar essas ações? Ações que vocês compartilharam lá. Ai, Fran, eu faço roda de conversa, tenho palestra. Está sendo fácil? Compartilhe aqui com a gente. Dá um tempinho para ver as respostas aqui de vocês. Outra pergunta. Você tem apoio da sua equipe para implementar essas ações? E a terceira e não menos importante, houve mudanças, você percebeu mudanças reais na comunidade escolar a partir dessas ações que vocês implementaram? Compartilhe tudo aqui no chat para que a gente possa entender que estamos na mesma página, que estamos todos nesse caminhar, somos todos isso. O compartilhar não é para julgamento, mas para que você entenda que não está sozinho nessa jornada. Eu sei, e estou vendo aqui a resposta de vocês, eu sei que implementar essas ações é realmente pesado. Demanda muita energia de todos os envolvidos, e ainda mais quando você tem leis que exigem tanto das escolas. Eu sei que tem gestores que falam, Fran, não aguento mais. Cada mês vem uma novidade, algo que eu preciso implementar. E os juízes fundamentam as decisões de condenações de escolas alegando omissões no combate ao bullying.
Aí a conta não bate. Mas a escola responde, Fran, mas como? Eu tenho ações. Fizemos tanta coisa aqui, como assim? O que mais é preciso? Eu implementei palestra, chamei os pais, conversei com a turma. O que a lei quer de mim? Explique isso para mim, Fran. Aí, quando cai numa situação de uma ação judicial, o juiz, e na maioria das vezes as escolas trazem essas provas, né? Ah, implementei palestra, roda de conversa. A pergunta do juiz para entender se houve omissão ou não é: quais foram os resultados dessas ações que você implementou? Por exemplo, qual era o tema da palestra? Para quem era a palestra? Era para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio? E na conversa com os pais, quais foram os resultados? E na conversa com a turma, o que mudou no clima escolar? Vocês conseguiriam responder de bate-pronto e comprovar para um juiz os resultados reais das ações que vocês implementaram? Quero compartilhar aqui com vocês. Em Santa Catarina, só para vocês entenderem, em Santa Catarina, uma escola foi condenada, mesmo alegando que realizava conversas com a turma. Prestem atenção, isso aqui é uma jurisprudência de Santa Catarina. E sabe o que o juiz fez constar na sentença para condenar a escola? A direção e a orientação escolar se limitaram a relatar que realizavam conversas com os alunos. Presta atenção nesse trecho aqui da sentença. Atos paliativos que não surtiram qualquer efeito disciplinar, orientador ou corretivo. A instituição foi considerada omissa. Ou seja, essas ações esporádicas que vão de nada para lugar nenhum foram interpretadas pelo judiciário como sendo atos paliativos que não surtiram efeitos. Então vejam o desgaste. Muitas vezes a escola age, parece que está secando gelo, está na rodinha de hamster, toda a equipe cansada para ir de nada para lugar nenhum. Resultado desse caso, o aluno ele abandonou o ano letivo, teve prejuízo emocional e acadêmico e a escola foi responsabilizada e condenada. Eu quero mostrar para vocês a Patrícia Maresca. A Patrícia Maresca começou, como muito de vocês, com projetos isolados, ações esporádicas, mas quando ela aplicou as 3 estruturas do método CFA que vocês irão aprender hoje, ela viu a sua escola se transformar de ações pontuais para uma cultura contínua de prevenção e acolhimento. E os resultados apareceram, como vocês podem perceber ali aí no print do depoimento da Patrícia. Inclusive, a Patrícia, ela está escrevendo um livro, ela se tornou uma educadora anti-bullying. Ela mandou para mim, Fran, estou escrevendo um livro, vou lançar um livro de tanto que eu me apaixonei pelo tema. Eu me tornei, com o curso, uma orientadora anti-bullying. Dou atendimentos nos projetos da escola. Gente, para mim está muito pequeno aqui, eu vou tentar ler para vocês, mas vocês conseguem ver aí. Pois não basta criar o projeto, ele tem que ser retomado e reavaliado constantemente. Estamos nesse caminho. Espero que goste, pois verdadeiramente o método CFA mudou a minha vida na escola e com... Ai, gente, eu não consegui enxergar direito, tá? E com certeza tem mudado a vida de muitos alunos. Agora, enfim, aqui vocês podem acompanhar. Para mim está muito ruim de ler, porque eu tenho meu mapa mental e eu estou seguindo aqui por uma tela menor, então está bem ruim de ler. Se a escola da Patrícia hoje for processada, ela tem segurança jurídica, ela consegue comprovar. Vocês viram que ela falou sair de ações esporádicas para uma estrutura. Ela consegue comprovar as ações de combate ao bullying e os resultados, mais ainda, né? Porque não adianta ter ações sem resultados. Ela consegue, ela tem segurança de mostrar esses resultados.
E eu sei que não é fácil implementar ações na escola, muito menos mensurar se essas ações estão realmente funcionando. Ainda mais quando você tenta fazer tudo sem um método, sem uma estrutura que te dê clareza, sem enxergar todo o processo. E o que exatamente está sendo feito, o impacto dessas ações no dia a dia e o resultado que você espera alcançar. A verdade é que todos nós temos o mesmo desejo, por isso estamos aqui. Acabar com o bullying. Nós sabemos que é difícil acabar com o bullying, mas que pelo menos saibamos como prevenir o bullying, proteger os alunos e manter a escola longe de condenações. Isso é ou não é um desejo de todos? Compartilhe no chat. Sim, eu quero isso, eu quero essa transformação. Mas aí vem a pergunta de milhões. Realmente, nós queremos essa transformação, mas como fazer isso, Fran? Como? Eu não sei, eu estou cansada, estou exausta, não aguento mais ver seus conteúdos falando para mim que a minha escola será condenada, que eu preciso fazer isso, que aluno foi vítima de bullying, a escola foi omissa. Me ajuda, Fran, e é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos nessa jornada de 3 dias. Para cumprir a lei e proteger os seus alunos e a sua escola de condenações, hoje vocês vão entender, vocês precisam de algo muito simples. São 3 estruturas essenciais, 3 estruturas que irão mudar o jogo. Anotem detalhadamente. E quais são essas 3 estruturas? Primeira estrutura, mapeamento. Mapeamento de risco. É descobrir o que está acontecendo, é enxergar. Não comecei a aula de hoje falando da importância de enxergar. Enxergar os detalhes, enxergar as pequenas pedras que eu não vou tropeçar mais. Então, o mapeamento é exatamente isso, descobrir o que está acontecendo na sua escola de verdade, quem são os alvos de bullying, onde ocorrem os conflitos e qual é o nível de consciência da minha equipe, dos meus alunos. Eu preciso mapear tudo isso. Segunda estrutura, plano de intervenção. E o que é isso, Fran? Esse nome chique, plano de intervenção. São as primeiras ações práticas direcionadas para resolver aqueles problemas que você mapeou, que o mapeamento revelou para você. E a terceira estrutura são as diretrizes estratégicas, são as regras e rotinas que irão orientar toda a comunidade escolar. E isso aqui te dá segurança, porque você pode mostrar ao judiciário, através de provas concretas, de que sua escola atua de forma contínua, estruturada e responsável. Então, agora nós vamos entrar em cada uma delas detalhadamente para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, é só simplesmente enxergar a estrutura, enxergar a fórmula. Se alguém falasse para vocês que começaram a dirigir, você vai ter que sentar no carro, dirigir, ligar a chave, engatar primeiro, tudo muito confuso. Não, eu simplifiquei. A minha ideia sempre é simplificar aquilo que a lei complica. Então, vamos lá. Na estrutura 1, nós vamos começar pela base de tudo. Antes de qualquer ação, como eu já mencionei, você precisa enxergar. O mapeamento, ele é o exame completo da sua escola, é a anamnese da sua escola. Ele serve para mostrar exatamente em que estágio a sua escola está no combate ao bullying. E não baseado em achismo. Você não vai ter ações, eu acho que preciso disso ou daquilo. Não. Você vai enxergar o problema e irá implementar as ações específicas para resolver aquele problema. Isso aqui, esse mapeamento, é uma ação simples, que acaba com aquela ideia de tentativa e erro. Vamos testar, vamos ver se isso aqui funciona. Eu ouvi dizer, eu vi na internet que isso aqui é legal para o combate ao bullying. Eu tive uma ideia. Não, você não vai mais partir de achismo, você vai enxergar o que efetivamente a sua escola precisa e o que o mapeamento revela. O mapeamento ajuda a avaliar o nível de consciência sobre o bullying. De quem, Fran? Quem precisa ter consciência elevada do bullying? Da gestão.
Qual o nível de consciência da gestão com relação ao bullying? Da sua equipe, dos alunos e até dos pais. Onde e quando o bullying acontece com frequência? Quem são os potenciais alvos de bullying? Quais são os tipos de bullying que predominam na minha escola? Bullying verbal? Lembra que a gente viu na aula de ontem que são 8 tipos de bullying? Eu preciso mapear qual a predominância de bullying na minha escola. É bullying virtual? E quais são os benefícios imediatos? Quando eu mapeio, eu otimizo o meu tempo, evito ações genéricas e ineficazes e garante foco nas áreas que mais precisam da sua intervenção. Para de dar, sabe, agir no escuro, tatear no escuro ações anti-bullying. E de onde surgiu a ideia de mapear o bullying? A prova teórica, o Dan Owens, no livro Bullying at School, What We Know and What We Can Do. Esse livro, ele é muito difícil de achar ele traduzido. Quem tem fluência em inglês vai conseguir achar. Na Amazon eu vi que tem ele em inglês. É difícil achar ele traduzido, mas enfim. O psicólogo norueguês Dan Owens, ele foi pioneiro no combate ao bullying escolar. Ele criou o famoso questionário de Owens. É um questionário que é usado no mundo todo para mapear padrões de bullying e orientar políticas eficazes dentro das escolas. Percebam, quando eu trago para vocês a fórmula de entender um problema, eu não estou da mesma forma que eu estou mostrando um caminho para vocês, eu não baseio o que eu estou ensinando para vocês em achismo. Tudo isso que vocês verão nessa jornada está absolutamente fundamentado em leis, está fundamentado em ações específicas, em documentos, em ações, em tudo aquilo que foi testado, tudo aquilo que foi realmente implementado cientificamente e teve resultado. Eu não seria irresponsável de convidá-los para um evento onde eu trago ideias que surgiram da minha cabeça. Então, vejam que, para simplificar, eu estudei muito para entregar isso para vocês, absolutamente mastigado, absolutamente simplificado. E na aula de amanhã, nós faremos esse mapeamento juntos. Eu vou te entregar gratuitamente uma das estruturas mais importantes do método CFA, que é o mapeamento de risco da escola. Por isso, não falte, essa aula pode mudar tudo. Você conseguirá enxergar absolutamente os pontos falhos da sua escola que podem levá-los à condenação. E agora vamos à estrutura 2. Qual é a estrutura 2 do combate ao bullying? A estrutura 2 é o plano de intervenção eficaz. Após mapear os riscos, é a hora de partir para a ação. Então, eu analisei, verifiquei quais são os problemas da minha escola, agora eu vou agir naqueles problemas. Esse plano de intervenção ele serve para direcionar ações práticas, eficazes e específicas para aqueles problemas que foram identificados no mapeamento. Que não adianta nada você ter um diagnóstico sem iniciar o tratamento. Imagina um médico, ele fez um exame, descobriu um problema e aí ele não implementa o tratamento, enfim. De que adianta eu conhecer o problema se eu não irei agir, se eu não irei intervir eficazmente para resolver esse problema? E eu trouxe para vocês exemplos tirados de demandas das minhas alunas do método CFA, das minhas alunas e dos meus alunos. Um exemplo 1, uma palestra direcionada para a turma onde os casos são mais recorrentes. Então percebam, essa escola, essa minha aluna, ela falava, Fran, fazia palestra para todo mundo e de repente eu descobri que o mapeamento me mostrou que eu precisava mais ali na turma do ensino médio. Ali eu precisava de palestras, precisava ouvir mais esses alunos, então as ações dela foram direcionadas para aquele problema especificamente mapeado. Exemplo 2, rodas de conversa para criar espaços de escuta. Muitas vezes meus alunos trazem,
Fran, mas meu Deus, eu paguei horrores para pessoas virem aqui dar palestra. Quando o que eu percebi, o mapeamento me mostrou que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir os meus alunos, eu precisava ouvir os pais, eu precisava ouvir os professores. Eu estava criando ações que iam de nada para lugar nenhum, porque eu não parei para enxergar. O mapeamento me fez enxergar e, a partir daí, agir dentro daquele problema que eu enxerguei. Exemplo 3. A aluna descobriu que tinha problemas seríssimos num lugar, numa área específica da escola, onde o bullying físico acontecia com mais frequência. Colocou um monitor ali naquela área para diminuir as situações de bullying, evitar criar situações. Então, era um adulto responsável que estava ali, naquele lugar, onde muitas vezes estava, a escola não percebia que era o lugar mais recorrente do bullying. Outro exemplo, fazer um treinamento com a equipe pedagógica sobre prevenção do cyberbullying, cidadania digital, uso ético das redes sociais. Ah, Fran, mas agora não precisa de celular, meus queridos. A escola é responsável, sim. A escola tem que atuar na educação, prevenção e intervenção de bullying e cyberbullying. Então, quando a minha aluna fez o mapeamento, descobriu que tinha muitos casos potenciais de cyberbullying, imediatamente ela já implementou ações de prevenção do cyberbullying, palestras sobre cidadania digital, começou a trabalhar o uso ético das redes sociais, explicando todas as implicações daquilo que eles dizem nas redes sociais. Então, vocês percebam quanto é assertivo eu agir a partir daquilo que eu descobri de problema. A intervenção eficaz, ela não é fazer qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa serve. Tem uma frase que diz, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve, qualquer caminho tá bom. Se você chega no aeroporto e fala, para onde você quer ir? Ah, sei lá, qualquer lugar. Então, não tem nem como você pegar um avião e, se eu quero ir para qualquer lugar, eu não vou para lugar nenhum. A intervenção eficaz é fazer a coisa certa, no lugar certo, com o objetivo certo, porque você mapeou aquele problema. São ações assertivas que resolvem problemas reais e, melhor, eles evitam problemas futuros. Não falei esse caso aqui do cyberbullying, que a minha aluna mapeou potenciais problemas de cyberbullying e ela imediatamente interveio com ações para mudar aquela consciência, para ampliar o nível de consciência dos alunos. Não é colocar medo. Eu vejo muitas escolas trazendo, chamei policial para vir aqui assustar os alunos. Não é assustar os alunos, é conscientizar a partir daquilo que eu verifico como problema. Não é ter ações do que eu, gestor, eu, educador, acho que darão resultados, mas que vão de nada a lugar nenhum, que leva à condenação, como nós vimos no caso de Santa Catarina. Atos paliativos que vão de nada para lugar nenhum. São ações assertivas que resolvem esses problemas reais e evitam problemas futuros. E como funciona na prática? No mapeamento, você detecta os focos do problema e no plano de intervenção, você atua pontualmente para resolver aquilo que foi verificado. E agora nós partiremos para nossa terceira estrutura do combate ao bullying. A terceira estrutura é a estrutura de diretrizes e ações estratégicas. Então, vamos pensar. Fizemos um mapeamento de risco. Colocamos em prática o plano de intervenção para agir naquele problema que eu detectei. Agora é hora de consolidar as ações em diretrizes. E essas diretrizes serão as diretrizes que irão reger a sua escola. Notem um diferencial de tudo aquilo que vocês já viram. Eu não estou ensinando assim, vocês verão um monte de gente vendendo soluções mágicas, sabe? Aqui, ó, eu tenho um protocolo anti-bullying, eu tenho projeto anti-bullying, eu tenho uma política anti-bullying. Não. O que eu estou ensinando para vocês é o que realmente funciona. Você mapeou um problema, você colocou em prática um plano de intervenção e agora você criou uma diretriz que não surge de achismos
ou cópias da internet, elas são construídas a partir da realidade da sua escola, com base nos dados do mapeamento e nos resultados práticos das intervenções que foram realizadas. E perceba, essas diretrizes, elas viram a cultura da escola. Ela influencia o comportamento dos alunos, o clima escolar, os professores e a família. Elas organizam o ambiente e mais, protegem juridicamente a sua escola. Você tem tudo mapeado, documentado, do começo ao fim. Aconteceu uma situação de bullying que vai acontecer, não é que eu tô, ai, a Fran tá rogando praga, como diz o pessoal aqui no interior. Não, eu não estou criando hipóteses, irá acontecer. Só que quando você tem isso aqui, essa estrutura de combate ao bullying, sua escola é o colchão que amortece os traumas. Você tem como suportar aquilo que acontece. Elas organizam o ambiente e protegem juridicamente a sua instituição, essas diretrizes. E mais, todas as diretrizes, elas precisam estar registradas no seu projeto político-pedagógico, no PPP. Lembrando que essas diretrizes, elas devem respeitar, lembra que a gente viu ontem dos princípios constitucionais, a Constituição é a nossa lei máxima. Então, essas diretrizes, elas devem respeitar os princípios constitucionais, principalmente aqueles previstos no artigo do 1º ao 5º. Por quê? O que acontece se uma regra não respeita os princípios constitucionais? Aí eu acordei um dia, decidi que eu vou colocar uma regra na minha escola. Aconteceu um caso de bullying e expulsão imediata. Meus queridos, isso viola o princípio da presunção de inocência. Você não pode, pura e simplesmente, mandar... Ah, mas está no meu regimento. Seu regimento pode ser anulado na justiça. Por que ele pode ser anulado na justiça? Porque está contrário à Constituição. Ninguém é considerado culpado sem antes ser dado o direito dessa pessoa se defender. Então, perceba, isso é o princípio da presunção de inocência. O que a escola que decide expulsar sem respeitar a ampla defesa e o contraditório, todo ato que essa escola implementar é nulo. Ah, eu estou sendo vítima do judiciário. Não! Você só não tem uma diretriz jurídica que te explique que isso é ilegal, é inconstitucional. E a Constituição, como sendo a lei máxima do nosso país, todas as leis abaixo dela, inclusive o seu regimento interno, inclusive o seu PPP, deve respeitar a Constituição. E como funcionam essas 3 estruturas na prática? Colocamos aqui para que vocês percebam, para que fique bem didático. O mapeamento enxerga o problema. O plano de intervenção atua para prevenir e combater o problema. E as diretrizes, tudo aquilo que deu certo no meu mapeamento, no meu plano de intervenção, tudo que deu certo nas 2 estruturas, acabam virando regras institucionais. E por que essa estrutura realmente funciona, Fran? Da onde você tirou isso? Porque a solução dos problemas, ela está exatamente embaixo dos seus pés, no chão da escola, está dentro da sua escola. Muitas pessoas que dizem para mim, você não pisa no chão da escola para falar que você não tem experiência no chão da escola para falar de combater o bullying, você não sabe o que eu sofro, meus queridos. Realmente, eu não tenho experiência no chão da escola. Eu tenho experiência no chão do fórum, eu tenho experiência no chão da delegacia, eu tenho experiência aqui no meu escritório, no chão do meu escritório, que eu recebia famílias que não sabiam o que fazer, a não ser processar escolas. Então, quando eu trago isso para vocês, é para demonstrar para vocês que é possível mudanças eficazes, mudanças reais que nascem da vivência real da sua escola, do dia a dia da sua sala de aula, então elas são percebidas ali do chão da escola e chegarão na alta gestão. É do micro para o macro, é de baixo para cima. Não uma estrutura onde eu coloco lá, acordo um dia e falo assim, ai, que vontade de ser arbitrário. Hoje eu decidi criar várias regras.
ninguém pode entrar mais de boné, porque eu descobri que o boné, eles brigam por causa de bullying, eu decidi isso. Não, queridos, regras que são criadas de cima para baixo são regras arbitrárias, regras que não consideram os destinatários. Agora, quando isso aqui que eu estou ensinando para vocês são regras construídas da realidade da sua escola. Adianta uma escola, aqui eu tenho uma zona rural, vamos falar de, vou chamar um palestrante chiquérrimo, renomado, para falar de cyberbullying. Eles vivem em outras realidades. Ali não tem nem celular, não tem nem rede de Wi-Fi, é outra realidade. O problema ali é briga mesmo, é bullying de paulada. Então, não existe isso de eu criar regras de cima para baixo. Se eu não considero essa realidade da minha escola, as regras serão normas frias, mortas, que não terão efetividade alguma no combate ao bullying. E aqui eu quero trazer uma prova para vocês de que isso realmente funciona. Adoro trazer provas, falei para vocês, eu sou advogada, a advogada gosta de provar. Não acreditem em mim. Vejam com os próprios olhos e busquem depois. Saiam dessa jornada cheia de dúvidas e questionamento de tudo isso que eu estou trazendo para vocês e pesquisem. Uma escola do estado de São Paulo, ela foi isenta de responsabilidade em um processo de bullying. Por quê? O juiz afirmou aqui nos autos, ficou comprovada a imediata tomada de providências pela escola, incluindo reuniões orientadas com os alunos, contatos com os responsáveis e ações para restaurar a segurança e a convivência respeitosa no ambiente escolar. Ou seja, a escola não apenas interveio de forma eficaz, ou seja, ela aplicou a segunda estrutura ali, como ela comprovou para o juiz com clareza tudo aquilo que ela fez. E foi exatamente isso que livrou essa escola de uma condenação. Vocês lembrem que ontem eu falei para vocês que a culpa da escola é presumida porque ela é uma prestadora de serviço? A escola só não será responsabilizada se provar que agiu nos pilares de educação, prevenção e intervenção. Então, se ela comprova essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, juiz nenhum condena uma escola que age. Agora, atenção. Não é porque você chamou os pais, quero que vocês entendam isso, não são, então eu tenho que chamar pai. Não, de novo aqui, gente, não são ações esporádicas que salvarão a sua escola. Não é porque você orientou a turma num dia que a sua escola está protegida. A diferença entre ser condenada, o que vai pesar entre ser condenada ou ser inocentada numa ação judicial em caso de bullying, é a prova que a sua escola consegue fazer. A prova está nas diretrizes bem estruturadas, aplicadas e documentadas. Quero compartilhar aqui com vocês uma aluna minha, Marcela Carvalho. Ela começou no método CFA sem saber identificar um único caso de bullying. Ela não sabia fazer nem ideia da estrutura de bullying. Hoje, ela é referência na criação de projetos, programas e políticas anti-bullying. Sua atuação estruturada virou modelo de prevenção dentro e fora da escola. Eu peço que vocês leiam aqui, porque realmente não estou, nessa altura, não consigo mais ler o que está escrito aqui, mas vejam o print do depoimento que a Marcela compartilhou comigo. Então, o que eu quero dizer para vocês, que é totalmente trazendo essas provas aqui, pessoas reais, que assim como vocês participaram do evento, assim como vocês tinham dúvidas, elas mostram que é possível, é totalmente possível implementar essas 3 estruturas na escola. E percebam que não é um bicho de 7 cabeças, o que eu estou dando para vocês é o direcionamento que faltava. É exatamente isso que cansa a vida, o dia a dia, a dinâmica do gestor. Meu Deus, eu fico tentando aqui apagar incêndio, vou de um lado, secar gelo, frases que eu escuto das minhas alunas, por falta dessas 3 estruturas. Quero compartilhar também o print da Evian Mello, que ela é uma gestora em Varginha, Minas Gerais. Ela chegou ao método CFA
com sede de conhecimento e um propósito claro, transformar sua realidade escolar. Hoje ela é reconhecida como uma das principais vozes da sua região no enfrentamento ao bullying, levando formação e conscientização a dezenas de educadores. A Evian foi minha aluna no método CFA, é minha aluna na mentoria e estamos juntos trilhando esse caminho de transformação. Gestores reais, educadores reais, mostrando para vocês que é possível sim, que não agir não é mais uma opção. Então, percebam o quanto isso transforma. Leia um depoimento da Evian. Peço a gentileza de vocês lerem, porque realmente para mim aqui está muito pequeno. E outra prova que eu trouxe aqui para vocês, que quando a escola ela está. Ontem eu trouxe o cenário de horrores para vocês. Mas hoje, lembra que eu falei que seria um alento? Quando a escola está dentro da lei, ela não só se defende, mas ela vence ações judiciais contra pais que eventualmente falem alguma coisa ou queiram propor ações contra a escola. Uma mãe acusou uma escola infantil de maus tratos, acionou o conselho tutelar, chamou polícia, espalhou mensagens em grupos da cidade. Essa mãe falou assim: eu quero fechar essa escola porque meu filho foi vítima de violência e maus tratos dentro dessa escola. Mas a escola tinha tudo documentado. Tinha vídeos, tinha relatórios, tinha depoimentos, tudo arquivado, documentado com clareza, responsabilidade e estratégia jurídica. E o que aconteceu nesse caso específico dessa mãe que saiu falando aos quatro ventos que queria que essa escola fechasse, que acionou o conselho tutelar, que espalhou mensagem nos grupos de WhatsApp de outros pais? A justiça reconheceu que não houve omissão por parte da escola, considerou as acusações da mãe como abuso de direito e essa mãe teve que pagar para a escola R$ 8.000 de danos morais. Sim, queridos e queridas, quando a minha dignidade é aviltada, seja eu escola, seja eu pessoa física ou jurídica, eu tenho direito a danos morais. E a escola ela recebeu, olha, vocês estão tão acostumados a ouvir a escola foi condenada? Não, a escola foi contemplada com uma indenização de R$ 8.000 por danos morais. E detalhe, a justiça condenou essa mãe a se retratar publicamente nos mesmos grupos onde ela espalhou as falsas denúncias. Essa escola venceu porque ela seguiu diretrizes claras, bem implementadas e juridicamente sólidas. A escola não improvisou, a escola estava preparada. E é isso que eu quero, é isso que eu estou oferecendo para vocês nessa jornada de 3 dias. Dito tudo isso, eu quero que vocês compartilhem no chat qual dessas 3 estruturas você acredita que é a mais importante. Qual será? Será o mapeamento? Será a estrutura das ações eficazes, do plano de intervenção eficaz? Ou será a estrutura 3 de diretrizes e ações estratégicas? Coloca no chat para mim, por favor. Vou tomar uma água aqui. Quero ver a resposta de vocês. Estou vendo aqui. Tem um delayzinho, vou esperar mais um pouquinho. Muito bom. Vamos, acredito que é a primeira. Perfeito, gente. Eu vou revelar para vocês um segredo. As 3 são indispensáveis. Nenhuma dessas estruturas isoladamente é capaz de proteger a escola. Imagine num tripé. A cadeira não para. Se eu usar uma única estrutura, eu preciso das 3 para fundamentar a minha escola numa estrutura forte,
de combate ao bullying. Somente quando implementadas conjuntamente, funcionando de forma integrada e estratégica, é que elas realmente reduzem o bullying, os impactos emocionais e todos os riscos jurídicos. E essa tríade, mapeamento de risco, plano de intervenção e diretrizes estratégicas, que vai proteger a sua escola contra condenações. E mais ainda, irá transformar a sua escola numa escola anti-bullying. Quando um pai ameaçar processar a sua escola, é exatamente a existência dessa base, dessa estrutura, dessa base forte que irá garantir a sua segurança jurídica. Essas estruturas documentadas e bem aplicadas, que não adianta nada eu documentar se elas não estiverem sendo implementadas. E isso quando, Fran, de vez em quando, esporadicamente? Não, sempre fará parte da cultura da sua escola. E é por isso que eu estou aqui, para entregar para vocês o caminho real, o caminho jurídico e funcional para transformar a sua escola num território seguro. Um território seguro por quê? Porque as escolas que realmente combatem o bullying, elas não atraem processos, elas atraem mais alunos, elas ganham a confiança dos pais, aumentam a credibilidade, elas têm um diferencial competitivo. Eu sou mãe, vou escolher uma escola para o meu filho, eu vou escolher aquela escola que apareceu na manchete do jornal, onde o aluno tirou a própria vida, onde teve massacre. De jeito nenhum. Eu não jamais. Então, percebo que a escola anti-bullying ela tem um diferencial competitivo. Ela pode até justificar o valor da mensalidade, no caso de uma escola particular, e mais do que tudo, essa escola vira referência de responsabilidade e cuidado com a dignidade humana. Olhem que valor, que presente que você pode dar para o futuro dos seus alunos e para o nome da sua instituição. E depois, agora eu quero assim, depois de tudo isso que você viveu nesse evento, depois de entender os riscos reais, os custos de não agir e perceber o quanto a sua gestão pode e precisa ser protagonista na proteção dos alunos, que não dá mais para esperar, o Estado, a família, não dá mais, gente. Mostrei para vocês aqui, nós estamos vendo, estamos trilhando essa jornada para aumentar o nível da nossa consciência. Chegou a hora da virada. E eu tenho algo muito especial para contar para vocês. Amanhã eu abrirei oficialmente as inscrições do meu método CFA, que é o meu curso, meu programa completo, estruturado, que já ajudou centenas de gestores a protegerem escolas contra o bullying e contra a responsabilização judicial. Esse método CFA é exatamente o curso que essas alunas que apresentaram esses depoimentos aqui para vocês, aqueles alunos que apresentaram os depoimentos ontem, que participaram da jornada assim como vocês, fizeram e experimentaram resultados. E eu tenho uma informação importantíssima para dar para vocês. O valor real do método CFA, hoje, se você, antes, quem não participou desse evento e quiser adquirir, entrar no método CFA, o valor real é R$ 2.997. Mas eu decidi, como eu falei para vocês, que o meu propósito é transformar vidas, eu decidi pela primeira vez, eu vou oferecer um desconto de R$ 1.000 para vocês, hashtag eu me comprometo, para os comprometidos. Quem estiver ao vivo comigo amanhã, gravem bem, amanhã, vai poder entrar no método CFA por apenas R$ 1.997. Repetindo, o método CFA originalmente custa R$ 2.997, mas apenas para vocês
que estão aqui comigo na jornada e que estiverem amanhã comigo, poderão entrar no método CFA com esse desconto de R$ 1.000 e pagar apenas R$ 1.997. O que eu quero dizer para vocês, não é uma oferta, não é só, a Fran fez uma oferta, é a oportunidade de proteger a sua escola, de evitar condenações, de evitar tudo aquilo que vocês viram ontem, todos aqueles dramas que nós vimos, não é historinha de impacto. Assim, eu quero que vocês digam para mim se o que vocês estão vendo aqui nesse evento, se foi possível abrir a cabeça de vocês. Então, isso em apenas 2 dias, nós estamos no segundo dia do evento, ainda tem muito mais amanhã. Se você sentiu que esse evento já mudou muita coisa dentro de você, imagine um curso completo, um método estruturado, onde eu te ensino passo a passo para que a sua escola se torne uma escola anti-bullying. E lembrando que esse valor só estará disponível para você que estiver comigo amanhã. Fran, eu quero hoje. Não adianta, é só amanhã. Parece até só amanhã, né? Aquelas de propaganda. Mas, gente, é só amanhã, porque amanhã a gente disponibiliza o link para quem quiser aproveitar esse desconto, que é um compromisso pessoal meu com a transformação da sua escola e da sua gestão. E lembrando, precisa de uma água, gente, que amanhã ainda faremos juntos o mapeamento de risco para que você possa enxergar tudo aquilo que a sua escola está vulnerável judicialmente e enxergar na prática esses pontos vulneráveis da gestão e da sua escola. Dito tudo isso, vamos aos recados finais. Primeiro recado, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você achou da aula de hoje. Essa aula de hoje te abriu a cabeça para algo simples, mas que você não conseguia enxergar? Deixa aqui embaixo qual foi o maior aprendizado da aula de hoje. Segundo recado, os materiais desse evento, para quem deseja receber o nosso resumo exclusivo dos 3 dias de evento, precisa responder ao formulário que está lá no grupo de WhatsApp do evento. Para isso, vocês precisam cadastrar o e-mail corretamente. Muita gente cadastra o e-mail errado e depois fica bravo com a minha equipe. Eu não recebi. Prestem atenção no cadastro do e-mail, porque é para lá que a minha equipe irá encaminhar o resumo dos 3 dias do evento ao final. E eu tenho um recado 3, esse recado é um alerta que eu já fiz ontem, em eventos anteriores. Algumas pessoas mal intencionadas enviaram mensagens falsas se passando por mim e oferecendo o método CFA com valores irreais. Eu apresentei aqui para vocês o valor e você pode ter certeza que se tiver alguém mal intencionado, ele vai apresentar um valor irrisório. Ofereceram para os nossos alunos no último evento, para os participantes, um valor irrisório. Eles chegam, inclusive, a falsificar, chegaram a falsificar a minha voz através da inteligência artificial. Mas eu quero tranquilizá-los que eles não têm acesso aos seus dados. Eles enviam mensagens aleatoriamente para os seus números de telefone. Por isso, nós reforçamos. Somente confie nos números oficiais da nossa equipe. As pessoas que estão ali no grupo do evento. Somente os números oficiais que estão fixados lá no grupo do evento, que tem autorização para falar com você, para te dar informações. Se você receber qualquer mensagem de qualquer oferta que está em dúvida, confirme com os administradores do seu grupo, do grupo do evento. Esses golpes costumam acontecer na quinta-feira de manhã, então já fiquem atentos. Estamos aqui para garantir, eu tenho um compromisso com a segurança de vocês e com a seriedade do nosso trabalho. E agora vamos para a nossa selfie, porque nós queremos divulgar,
queremos que a nossa comunidade cresça cada vez mais, queremos gestores e educadores conscientes, com esse nível de consciência que vocês estão alcançando aqui nesse evento. Então, vamos agora registrar o nosso momento. Se preparem para a pose que nós vamos fazer uma foto para postar no Instagram. Eu quero que vocês postem e me marquem. Tire uma fotinho de vocês comigo aqui na tela. Me marca, mostra fotos do que vocês às vezes deram print na tela, mas compartilhe. É muito importante as pessoas, os pais, mães e outros educadores e gestores saberem que vocês são gestores e educadores comprometidos com o combate ao bullying. Então, vamos lá? Compartilhem a foto e marquem @doutora Francine Marciano. Lembrando, se você ainda não me segue no Instagram, aproveite, segue lá meu perfil, @doutora Francine Marciano, que eu posto todos os dias conteúdos importantíssimos. Os meus stories ali, eu faço uma entrega, sabe, de tudo que há de mais moderno, tudo que há de mais criativo, para que vocês possam transformar o dia a dia no combate ao bullying. Lembrando também que no meu canal do YouTube, todas as segundas-feiras, eu disponibilizo lives anti-bullying para que a gente possa aprofundar ainda mais o conhecimento desses temas tão desafiadores. Vamos ao resumo da aula 2, que terminamos agora, então quero fechar com chave de ouro para vocês. Nós aprendemos na aula de hoje que ações isoladas não protegem escolas e desgastam a equipe sem qualquer resultado prático. Aprendemos a importância da pluralidade de iniciativas baseada nas 3 estruturas. Quais são elas? Mapeamento de risco, plano de intervenções, diretrizes e ações estratégicas. Lembrando que tudo é do micro para o macro, do chão da escola para as políticas que irão reger a sua escola. E na aula de amanhã, vamos fazer juntos um mapeamento de risco da sua escola. Será uma aula prática, uma aula mão na massa. Você irá descobrir, com base em perguntas estratégicas, se a sua escola corre risco real de ser condenada por bullying. E mais, ao final da aula, você terá clareza sobre o grau de risco que a sua escola se encontra. Tem uma recomendação importantíssima. Se possível, reúna a sua equipe gestora para que vocês possam assistir juntos e aplicar um mapeamento em tempo real. E se não for viável, encaminhe o link da aula para os seus colegas e oriente para que eles assistam de onde estiverem. Essa será a virada de chave. A partir desse diagnóstico, você vai entender exatamente onde a sua escola está e como começar a proteger a sua escola. E agora eu quero deixar uma mensagem final para encerrar a aula de hoje. As decisões erradas doem, as decisões certas também doem. Mas a gente precisa escolher qual dor nos fará evoluir. Muito obrigada a todos vocês que participaram de mais um dia do evento Escola Anti-Bullying. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu comprometimento. Espero vocês amanhã no mesmo horário. Até mais.